Leute! Hoje eu estou aqui para falar para vocês uma coisinha diferente. Hoje eu vou contar a minha história da minha viagem para Londres, tá? Que foi a minha primeira viagem, assim, eu diria, a minha primeira viagem internacional sozinho, porque quando eu fui para a Alemanha eu fui sozinho, mas eu fui para morar lá na Alemanha. Então eu não conto como uma viagem, eu conto mais como uma mudança, um intercâmbio. Londres realmente foi a viagem que eu fiz sozinho pela primeira vez, e foi internacional. Vamos lá, vou tentar separar aqui os pontos principais da minha viagem para Londres. No dia 17 de novembro de 2018, eu finalmente embarquei para Londres, saindo de Bonn, da Alemanha, e eu fui para Londres. Eu diria que essa viagem foi o que eu mais esperava. Antes mesmo de eu sair do Brasil, eu sabia que eu estava indo para a Alemanha, eu estava ansioso para ir para a Alemanha, só que já estava na cabeça, ai meu Deus, eu preciso ver Londres, eu preciso ver Londres. Eu estava muito ansioso para ver Londres. Então, quando eu cheguei na Alemanha, a primeira coisa que eu ia fazer quando eu peguei meu primeiro salário era comprar a passagem para Londres, porque era super barato. Só que aí a minha host mama, ela tinha falado, não, Kevin, calma, conhece um pouco da Alemanha, veja um pouco como as coisas funcionam e depois você vai para Londres. Eu disse, então tá bom. Chegou no começo de outubro, eu não aguentei, eu comprei a passagem para Londres para o próximo mês. Dia 17, então, eu tava com as minhas coisas arrumadas, super ansioso. O meu voo saía à noite, peguei o ônibus da minha cidade, fui até o aeroporto e uma hora depois eu estava em Londres. E é aí que começou o perrengue, o primeiro perrengue que eu passei na vida. Eu não sei por que eu não considerei que a moeda de Londres é diferente. Eu tava com 100 euros no bolso e o meu cartão da Alemanha, ele não estava habilitado para eu usar em Londres, porque tinha algum sistema lá do banco que eu só conseguia usar naqueles países ali perto da Alemanha, que se chama área de Schengen. E Londres e Inglaterra não estava incluso, então eu não conseguiria usar meu cartão lá. Mas eu pensei, não, só vou ficar 3 dias em Londres e 100 euros dá, porque 100 euros na Europa você faz muita coisa. Pra vocês terem noção, a passagem para Londres eu paguei 20 euros e o hostel para 3 dias eu paguei em torno de 25, 30 euros. Então era muito barato. O dinheiro que eu tinha comigo mesmo era pra comprar comida. Todas as coisas que eu queria ver eram de graça. Então não tinha por que eu levar rios de dinheiro. Mas enfim, cheguei no aeroporto de Londres. O aeroporto era muito longe da cidade, né? O aeroporto ele era 2 horas do centro de Londres. Então, obviamente, eu precisava pegar um ônibus para chegar até Londres. E na hora que eu cheguei no guichê, a moça disse pra mim com aquele inglês que eu não entendi nada de primeiro momento, e ela disse que eu tinha que pegar o ônibus e que custava 17 libras. Eu falei, então tá bom, eu quero a passagem de ida e de volta. Tirei os 100 euros e entreguei pra ela. Ela falou, libras. Aí eu disse, não tenho. Aí ela falou, ali tem uma casa de câmbio. Isso era em torno de meia-noite, 1 hora da manhã, gente, pra vocês terem noção. Fui lá, né, falei, nossa, vou ter que comprar libras. Fui lá com meus 100 euros e a moça me voltou 60 libras. E aquilo foi o fim do mundo pra mim. Eu pensei, gente, o que eu vou fazer em Londres com 60 libras? Espero que aqui as coisas sejam baratas que nem elas são na Alemanha, porque senão eu não ia sobreviver. Enfim, troquei minhas libras, comprei a passagem e fui para Londres. Aqui agora vem uma explicação do motivo do título do vídeo. Pessoal, a minha primeira impressão de Londres era de que aquela era uma cidade enorme, que eu podia passar um ano lá e eu não ia conseguir ver tudo, porque realmente é uma cidade muito grande. Quando eu cheguei no centro era 2 horas da manhã e tava super movimentado, com muita gente na rua, muitos carros passando, música tocando, e aquilo pra mim foi incrível, incrível. Só que o meu celular, o chip, não funcionava em Londres. A bateria estava acabando e tudo que eu tinha era o Google Maps offline. E, ou seja, depois disso, eu comecei a andar pelo centro e tudo mais, e eu tinha que chegar até o hostel. E eu sabia o nome da rua do hostel e tudo mais, sabia o endereço. É, no centro de Londres tinha um poste com um mapa da cidade. E eu fui seguir nesse mapa, tirei uma foto dele e conforme eu ia andando, o celular tava com tipo 8% de bateria. Eu ia andando e eu ia vendo o mapa pra saber se eu tava chegando no lugar certo. E eu nunca andei tanto na minha vida, eu fiquei morrendo de medo. Eram 2 horas da manhã, eu tava numa cidade que eu não conhecia e aquilo tava me apavorando.
Só que aí, teve uma hora que eu tava andando debaixo de um viaduto e foi uma cena muito de filme, sabe? Foi a cena da minha vida que era o que eu mais queria viver. Tinha um viaduto, era mais ou menos um gueto, a periferia de Londres, e tinha alguns pubs abertos e tava tocando a música Boulevard of Broken Dreams. E eu escutei aquela música conforme eu ia andando, e aquele momento me marcou muito, porque é uma música que eu sempre escutei a vida inteira, e eu tava em Londres realizando um sonho, e tava tocando uma música super aleatória, que é uma das minhas músicas favoritas. Então ficou muito marcado em mim. Toda vez que eu escuto essa música agora, eu lembro desse momento em Londres. E isso pra mim vai ficar marcado o resto da vida. Não sei porquê, mas é isso. Então, pessoal, o meu objetivo em Londres, desde o começo, foi visitar os pontos turísticos. Então, eu fui para o Museu de História, onde eu tirei essas várias fotos das estátuas. Eu, depois disso, fui para o Palácio de Buckingham, e também foi maravilhoso, porque eu vi aquele monte de coisa de ouro. E eu vi o Hyde Park, que também era uma coisa que eu queria ver muito. O mais importante de tudo foi ver esses ônibus andando, que foi muito legal, foi uma experiência muito boa. Não andei no ônibus porque eu não fazia a menor ideia de como que funcionava o sistema de ônibus lá. Eu tinha pouco dinheiro e eu pretendia usar meu dinheiro com outras coisas. Eu queria conhecer a comida de Londres, essas coisas. Então, a primeira coisa que eu fiz foi ir até o Big Bang, conforme vocês podem ver nessa foto. E depois eu tirei a foto no London Eye e tomei esse cafezinho maravilhoso porque eu amo café. Então eu precisava tomar um café em Londres. Tomei meu café, comecei a andar pela cidade, andei muito, muito. Eu fiz tudo a pé. Então eu saía do centro de Londres, do Big Bang, eu ia andando até o museu, depois eu ia andando até o palácio, depois eu voltava pro centro e depois eu tentava descobrir alguma coisa nova para fazer na cidade. Eu fiquei muito decepcionado em ver que as coisas lá são caras, são muito caras. Quem viaja assim na Europa, quem mora na Europa, principalmente como au pair, sabe que viajar na Europa é na base do pão e salame. Não tem outra coisa, você não pode ficar abusando querendo comer tudo. E na Alemanha, para você comer pão e salame, com 2 euros você compra o pão e com mais 1 euro você compra a caixinha de salame, que dura 3 dias fáceis e você ainda joga fora. Só que em Londres, na hora que eu cheguei num quiosque para comprar, só o pão era 4 libras. E eu fiquei, meu Deus do céu, pelo amor de Deus, 4 libras num pão. Então eu já tava com esse negócio de morar na Alemanha, de acostumado com tudo barato. E então quando eu vi alguma coisa que era muito cara, eu fiquei, não, pelo amor de Deus. O que eu mais gostei em Londres foi a forma que como as pessoas são muito educadas. Eu cheguei no hostel no meu primeiro dia, era 2h30, 3 horas da manhã. E eu cheguei na recepção, eu fiz o check-in e tudo mais, era um bar. Na frente do hostel, a entrada era um bar, e depois tinha um corredor que você ia pro fundo, que eram os quartos. Então eu cheguei no bar, eu fiz o check-in, fui lá no quarto, coloquei minhas coisas lá, e voltei. No que eu voltei, eu tomei a minha primeira cerveja em Londres, e conversei com a minha família, porque lá era 3 horas da manhã, mas aqui ainda era por volta das 10 horas da noite, então tava todo mundo acordado. Então eu mandei mensagem, disse que eu cheguei bem, tomei minha cerveja e todos esses foram momentos que me marcaram muito, muito, porque foram coisas muito simples que eu fiz, mas que pra mim valeu muito. As impressões que eu fiquei da cidade é que os ingleses são extremamente, extremamente educados, amigáveis e eles estão disponíveis para te ajudar. Se você chega lá e você não entende o inglês, não tem aquela de nossa, eu vou parar de falar com você porque você não está entendendo o meu sotaque, você não está entendendo minha língua. Não, eles falam mais devagar, eles repetem, eles explicam alguma palavra que seja diferente. Então isso pra mim valeu muito, porque eu gosto muito de ter essa recepção boa, sabe? O primeiro contato com o inglês que eu tive foi logo na recepção, que era um rapaz super novo e ele já quis saber de onde que eu era, o que que eu tava fazendo lá. Então a gente já bateu um papo. Depois, andando nas ruas também, quando eu pedia pra alguém tirar foto de mim, o pessoal já perguntava de onde que eu era. Então eles são muito amigáveis, eles conversam muito, eu gosto muito disso, esse calor, sabe?
Todo mundo tem essa impressão de que o inglês, às vezes, ele seja um pouco ríspido, mas na verdade eu só considero eles muito educados e não sei se isso gera alguma rispidez para algumas pessoas, mas para mim isso foi um ponto extremamente positivo. Um ponto negativo de Londres que eu diria é o preço das coisas, porque é muito caro. Em relação aos outros países da Europa, eu já fui para Holanda, já fui para Itália, e eram países muito baratos. A Alemanha também, extremamente barata, mas a Inglaterra, não sei se é a Inglaterra em geral ou se é Londres, mas eu achei caro. Esse daqui foi o meu momento que eu estava entrando no avião para ir para Londres. Como vocês podem ver, a companhia é a Ryanair, que vende as passagens super baratas, que são aquelas passagens que você não tem direito a levar uma mala com você. Você tem direito a levar uma bolsa que fica no seu pé. Mas se você quiser despachar uma mala, você tem que pagar mais por isso. Para quem mora lá e vai ficar 2, 3 dias em um país, isso não faz nenhuma diferença. Você coloca o que você mais precisa e vai. No hostel que eu tava, eu conheci essas duas brasileiras, que também foi uma das melhores conversas que eu já tive na minha vida, porque elas eram muito gente boa, a gente conversou muito, a gente riu muito, a gente bebeu muito a noite inteira. Então foi a minha noite de Londres. A gente ficou no bar do hostel mesmo e isso foi muito legal, foi muito legal. Para quem quer ir para Londres, eu aconselharia a pessoa a, primeiro, fazer o seu roteiro do que você quer ver e calcular o seu tempo, porque eu não tinha o roteiro, eu tinha a ideia do que eu queria fazer, que era ver pontos turísticos e ver o Museu de História Natural. Só que eu não calculei as rotas, eu não vi a distância, eu não vi como que eu ia fazer para chegar neles. Eu tava com a ideia, é aquilo. Toda aquela história da ansiedade que eu tava, que eu precisava ver Londres, isso me cegou de alguma forma que eu só queria chegar lá. O que eu ia fazer depois que eu chegasse lá, não sei. Mas o importante é que eu ia chegar lá. Então quando eu cheguei eu fiquei meio perdido porque eu sabia o que eu queria fazer, mas eu não tinha noção de como fazer isso. Mas no final deu tudo certo. Então pessoal, por esse vídeo foi super curtinho, eu só falei assim uns pontos mais básicos pra vocês, tentei dar um pouquinho da minha visão de como foi minha viagem pra Londres. Foi ótima, super aconselho. Eu acho que depois da Alemanha, a Inglaterra é o meu país número 2. A Inglaterra ou a Holanda, eu fico muito entre os dois países, mas se fosse colocar um ranking, ia ser Inglaterra barra Holanda, porque os dois países são muito bons. Logo, logo eu solto um vídeo falando sobre a Holanda, e depois Paris, e depois a Itália. E por último, um vídeo falando sobre a Alemanha, que vai ser um vídeo maior, porque foi o país que eu fiquei mais tempo. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixa no comentário, curta o vídeo e se inscreva no canal. Tchau!